também nesta segunda, o presidente Lula confirmou que o BNDES financiará parte da obra do gasoduto Néstor Kirchner, na Argentina. O chefe do executivo classificou as críticas ao empréstimo como pura ignorância. Segundo Lula, os empresários brasileiros teriam interesse no gasoduto, nos fertilizantes e no conhecimento científico e tecnológico que a Argentina tem. A primeira fase do gasoduto já foi concluída e agora Alberto Fernandes busca ajuda financeira para concluir o trecho de cerca de 500 quilômetros que levará óleo e gás dos campos até a província de Santa Fé. O financiamento e o valor não foram divulgados, mas a secretária de Energia da Argentina, Flávia Royon, estimou uma quantia de quase 700 milhões de dólares para realizar a obra. Começo com você, Zé. O que achou da confirmação desse empréstimo? Pois é, mais de 5 milhões de reais, né? É muito dinheiro. Esse projeto, ele é bom para o Brasil e já foi defendido desde o governo Dilma. O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção do gasoduto. É um projeto bom para o Brasil. O que se questiona e que se critica muito é essa história de ficar usando o BNDES para financiar obras no exterior. O BNDES é uma grande ideia, né? É um banco para fomentar, ou seja, para incentivar o desenvolvimento aqui no Brasil. É um banco do desenvolvimento para capitalizar empresas. É isso que dá certo. Em vez de criar empresas estatais, procurou-se criar um banco com juros menores, né, subsidiados, para que as empresas se fortaleçam e cresçam. E, através do financiamento do BNDES, que se faz o desenvolvimento, por exemplo, da Embraer. Os aviões da Embraer são financiados através do BNDES. É uma linha natural. Isso porque nenhum outro banco consegue competir com os juros do BNDES. Então, para facilitar e para ajudar a indústria nacional, é que se cria esse vínculo e se tem esse capital do BNDES. O que não pode é fazer como antes, né? Aquela história dos escolhidos, dos amigos, né? Dos vencedores, dos campeões, e aí colocar todo o dinheiro em algumas empresas amigas. Isso é que não pode, e muito menos levar esse dinheiro de um banco criado para o desenvolvimento interno, né, o desenvolvimento do Brasil, jogar dinheiro fora do Brasil. Quer dizer, é fazer a mesma coisa errada de novo, e o resultado não será positivo nunca. Você, Mota? O BNDES é uma entidade criada para financiar projetos importantes para o país. Mas a maioria desses projetos agora poderia ser financiada pelo setor privado. É sempre bom a gente lembrar que é muito difícil controlar o comportamento de uma estatal. Os dois desafios sempre são combater a incompetência e a corrupção. E isso, apesar de leis, de entidades de fiscalização, é só o que existe no Brasil, né? Entidade de fiscalização, conselhos disso, conselhos daquilo. E o histórico dos empréstimos do BNDES é um histórico complicado, né? Exceto pelos últimos 4 anos, é um histórico complicado. Não há, infelizmente, nenhuma indicação de que isso vá mudar agora. Vamos lembrar, né, o que acontecia naquela época. O governo federal tomava dinheiro emprestado, pagando juros altos, depois transferia esse dinheiro para o BNDES. O que o BNDES fazia com esse dinheiro? Ele emprestava para os campeões nacionais ou para empresários que eram mais ou menos amigos, com juro baixinho. Então, os juros que os empresários pagavam eram muito menores do que os juros que a gente paga, por exemplo, no cartão de crédito ou qualquer financiamento. E aí os empresários usavam esse dinheiro, entre outras coisas, para comprar jatinhos. Então, resumo da ópera, o jatinho do empresário, quem pagava éramos nós, os pagadores de impostos. Somos nós também, aparentemente, que agora vamos financiar esse gasoduto peronista. E esse parece que é o papel que nos cabe agora. Pagar a conta e ficar calados. Você, Kobayashi? Pois é, o BNDES, ele é o Banco Nacional, vamos nos lembrar, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então ele tem uma função
pública importante, lida com políticas públicas e com financiamentos, com investimentos em prol de uma causa importante, que é o desenvolvimento econômico e social nacional do país. E eu me perguntava se isso está só no nome, é só no título do BNDES. Me instigou uma curiosidade de procurar no Estatuto. E o Estatuto do BNDES, no artigo 3º, fala da finalidade do BNDES. E a finalidade é a seguinte, o objetivo primordial de apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país. Então a gente tem, até por força de lei, a Constituição, a vontade, a intenção da criação do BNDES e os seus objetivos, muito claro, que é a de desenvolvimento nacional. Como o Mota já disse aí, a ideia do BNDES é de incentivar, de apoiar a economia nacional como? Dando financiamento a juros baixos, com incentivos para que pequenos, médios e grandes empresários invistam na geração de riqueza para o país. Criação de empregos, ampliação das suas praças, das suas plantas, a ampliação da força industrial nacional, do agronegócio, dentre muitas outras coisas que poderiam gerar riqueza para o país e, consequentemente, melhorar a vida do cidadão brasileiro. Mas não parece ser de ciência do governo federal a finalidade do BNDES. Aliás, não é uma novidade. Se este empréstimo acontecer, não será um empréstimo inédito a uma força internacional, a um outro país. A gente se lembra de muitos exemplos nos primeiros governos petistas, E aí, como a gente está vendo a situação da Argentina, cabe uma outra reflexão. O BNDES, apesar dele ser um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ter uma finalidade social importante, ele não deixa de ser um banco. E aí a gente se lembra que quando nós vamos a qualquer banco, há uma análise de crédito, uma análise de risco para os empréstimos, para os financiamentos. E será que o governo brasileiro não está vendo a situação deste cliente argentino, que com uma inflação de quase 100% em 2022, será que se tiver um empréstimo do BNDES para a Argentina, haverá pagamento? Será que eles vão conseguir ter condições, não é nem má vontade, é condições financeiras mesmo, de honrar com o compromisso nesses empréstimos? Os mesmos métodos aplicados nas primeiras gestões do PT mostraram que não. Aliás, o Brasil é credor de muitos financiamentos do BNDES para obras em outros países, quando esses valores, milhões de reais, poderiam ser muito, mas muito melhor utilizados na economia nacional. Então você, pequeno empresário, você que tem uma portinha, você que tem um empreendimento, veja que tem um valor que poderia estar na sua mão para você ampliar a sua condição de empreendedorismo, gerando riqueza para o Brasil, mas esse dinheiro possivelmente irá para a Argentina. Você, Pavinato, suas impressões? Tomara que a garantia não seja em charuto, né, Nelson? Porque esse charuto não é o charuto fumado, né? Mas é bastante estranho, a gente se faz essa pergunta, porque além do gasoduto, nós temos uma outra medida que foi aventada nessa reunião, que é Lula vai garantir crédito ao importador argentino que comprar produto brasileiro. Ou seja, ele quer fomentar a exportação de produtos brasileiros para a Argentina, emprestando dinheiro para o importador argentino. Eu não vejo muita lógica nisso, até mesmo diante do que o Nelson falou. Nós vamos colocar, o BNDES, que vai parecer que daqui a pouco ele vai mudar de nome, vai ser Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas, mas ele vai colocar em risco a previsibilidade de recuperação de créditos concedidos desse banco, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, para fomentar exportações brasileiras para a Argentina. É melhor fomentar os produtos brasileiros que representem uma parcela significativa da nossa balança comercial exterior. Como eu disse, nós temos o percentual de 15% da nossa balança comercial externa dos produtos que são vendidos para a Argentina. Então não é muito significativo. E mesmo assim,
Que sentido faz eu colocar dinheiro brasileiro para que comprem os meus produtos? Não tem muito sentido, ainda mais quando eu vejo um país que está economicamente em frangalhos. E o que é mais obscuro nessa operação é que essa operação ela vai ser feita através do FGE. Para quem não sabe, o FGE é o Fundo de Garantia à Exportação. Ele é ligado ao seguro de crédito da exportação. É uma espécie de seguro que o Ministério da Fazenda tem para garantir a exportação brasileira em caso de intempéries climáticas, políticas monetárias, em casos assim imprevistos, para que o exportador não fique totalmente de calças curtas. Então a gente tem esse seguro de crédito à exportação vinculado a ele ao fundo, vinculado a ele ao Fundo de Garantia à Exportação. E ele quer fazer esse empréstimo para o importador argentino que comprar produtos brasileiros, atrelando os empréstimos a esse Fundo de Garantia à Exportação. Ou seja, nós vamos colocar em risco aqui não só um crédito a receber, como nós vamos colocar também em risco a racionalidade do Tesouro Nacional. Nós vamos colocar em risco a própria operação de exportação como um todo no Brasil. Por quê? Se eu tiver um baque nesse Fundo de Garantia à Exportação, os nossos exportadores vão ter, eventualmente, problemas para receber algo desse seguro caso alguma coisa aconteça. E vale lembrar que nós estamos com o mundo, uma situação global delicada, especialmente com a guerra Rússia/Ucrânia. Tudo pode acontecer no mercado internacional. Nós estamos com uma questão de volatilidade na população da China e a iminência ultrapassagem da Índia como nação mais populosa do mundo. Então nós temos um cenário mundial instável e nós vamos colocar em risco o Fundo de Garantia à Exportação ou colocar instituições financeiras em risco por aderirem a esse fundo para que importadores argentinos possam comprar produtos exportados por brasileiros. Isso não faz sentido nenhum.